Olá, meus irmãos, meu povo de Deus, graça e paz vos sejam multiplicadas em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. O nosso tema é esse que aparece para você. Não seja um crente frouxo. Nós vamos ouvir um hino, depois então a palavra e a oração da fé. Vamos lá. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura nas mãos de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te conduzirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Aleluia! Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Glória a Deus. Preciosos irmãos, no cristianismo, para aqueles que querem de fato a salvação, não há lugar para um crente frouxo. Não há lugar. E essa palavra frouxo, ela está lá em Provérbios 24, versículo 10. Se te fizeres frouxo no dia
da angústia, da adversidade, dos problemas, dos combates, a tua força será pequena. E se a força é pequena, a derrota, então, é iminente. Então, não seja um crente frouxo. As pessoas buscam hoje o Evangelho para terem estabilidade financeira, para ter uma vida boa. Mas, na verdade, o Senhor Jesus Cristo mesmo disse em São João 16:33: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós não temos muitas aflições porque não estamos sendo crentes verdadeiros. Porque na segunda carta a Timóteo 3:12 está escrito: e todos aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Para quem foge dos problemas, das perseguições, das lutas, então ele fica sendo um crente meio frouxão até em relação à obediência da palavra. Porque se ele vai obedecer a palavra, ele vai caçar problema. Então, ele se torna um crente frouxo. Porque não tem como fugir. Lá em Atos 14:22, São Paulo passava dos lugares que ele havia evangelizado e confirmava o ânimo dos discípulos, os exortava a permanecer na fé e dizia que é através de muitas tribulações que importa entrarmos no reino de Deus. Então, nós temos aqui alguns tipos de tribulações, de lutas. Por exemplo, em Mateus capítulo 10, o versículo 34 até o 36, o Senhor Jesus diz: não cuideis que vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sogra, e os seus inimigos serão seus familiares. Quantos cristãos hoje, o pior lugar para eles ficarem é a própria casa. Ou no meio dos seus parentes.
Pior lugar para ficar. Quando não, só de nos tornarmos cristãos, já chamamos para nós tribulações. São João 15, 18 e 19. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos aborrece. Tem crente que não é aborrecido pelo mundo. Não sei que crente é esse. Não sei que crente é esse. Então eles passaram a ser cristãos e começou a ter o embate deles com o mundo. E eu penso que eles reclamaram a Jesus. Jesus disse: antes que o mundo vos aborrecesse, já aborreceu a mim. Bom sinal para nós quando o mundo nos aborrece. Aí nós temos também aquela luta, né? Isso gera uma luta. Gálatas 5, 16 e 17. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um contra o outro, para que não façais o que quereis. Então, vocês vejam o que Jesus realmente disse. Claro, é a pura verdade. No mundo tereis aflições. Claro. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Por isso Pedro, né, retificando, ele diz para não estranhar. Primeira carta de Pedro 4, versículo 12. Faz parte a luta do cristão. Inclusive no Salmo 34, no versículo 19, o salmista escreveu: mas muitas são as aflições do justo. Muitas. Mas o Senhor nos livra de todas. Agora, diante dessas coisas, você tem que ser um cristão perseverante. Se você quiser agradar a Deus. Se você não quiser, é só ser um crente frouxo. Porque em Hebreus 10, no verso 38, se você ler Hebreus 10, você vai ver ali que fala sobre as aflições dos cristãos. Tá? A tribulação dos cristãos. E no verso 38, 39, o autor aos Hebreus diz: mas o justo, ele viverá da fé. Se ele recuar,
a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então Deus, vamos dizer assim, não gosta de crente frouxo. Deus gosta de cristãos que vivem pela fé, que luta, que batalha, que não foge da luta. Repito, Provérbios 24:10. Se te fizeres frouxo no dia da adversidade, da angústia, do problema, da luta, da guerra, a tua força será pequena. Então você tem que ter bom ânimo. Sempre que Deus disse para alguém ter bom ânimo, Deus sempre deu uma palavra, como essa de Jesus. São João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se você pegar na sequência, se você voltar atrás, né? São João 16:33. Você vai achar São João 16:13. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Aí você volta, você vai achar São João 14, do 18 ao 20. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia conhecereis, estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. Então, quando ele disse, eu venci o mundo, ele já tinha dito que ele estaria em nós. Por isso ele disse, tende bom ânimo, não temas. Agora, com esta fé, é que nós vamos vencendo um dia após o outro. Lembrando que cada dia tem um mal, só que esse mal já está liquidado. Por que esse mal está liquidado? Porque gosto muito dessa passagem, nós somos predestinados para ser iguais ao Senhor Jesus Cristo, igual a esse que venceu. Está entendendo? E predestinação revela destino. Destino. Eleição olha para o passado. Nós, sendo escolhidos por Deus, desde antes da fundação do mundo, mas agora somos predestinados para filhos de adoção. O que aconteceu com Jesus
em Mateus 17, tá? Ali foi a adoção de Jesus. Este é meu filho amado em quem me comprazo, tá? Aquilo vai acontecer conosco e ninguém pode impedir, porque isso é predestinação. Romanos 8, a partir do verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Decreto é ordem superior. E aos que dantes conheceu, quer dizer, aqueles que Deus conheceu previamente, antes da fundação do mundo, tá? A estes também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, ele chamou. E aos que chamou, ele justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, olha só, você tem um destino traçado por Deus. Você foi eleito em Cristo antes da fundação do mundo e predestinado para filhos de adoção. E lembrando que, se Ele te predestinou, quem pode impedir o que Deus pré-ordena? Jó 42, 2. Senhor, eu bem sei que tudo podes e que nenhum de seus pensamentos pode ser impedido. Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Então, São Paulo, depois desta grande revelação, você vai para o verso 30 e 31. Ele disse: que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas? Aquilo que ele vem falando. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a única coisa que nos resta é sair desse rol de crentes frouxos, pedir misericórdia para Deus e dizer como o evangelista Pedro Caturite. Vocês conhecem a história? Ele foi fazer um evangelismo numa cidade, uma pequena cidade, alugou um auditório e ele mesmo foi limpar o auditório, lavar as vidraças. Ele estava numa escada, lavando as vidraças, quando ele havia espalhado folhetos, convites, e chega um homem lá, valentão, perigoso, armado, e disse: eu posso saber o que o senhor está fazendo aqui? Ele disse: olha, eu estou lavando as vidraças. E continuou lavando as vidraças. É que eu vou ter um avivamento. Eu vou ter um culto. Vamos ter uma reunião espiritual nesse lugar. E aquele homem zarrão,
mostrando seu revólver, e disse: o senhor tem que saber que nós não gostamos de crente aqui. E o senhor não vai fazer reunião coisa nenhuma. E ele continuou o seu trabalho, ignorando a conversa daquela pessoa. Aí ele pergunta: o que eu tenho que fazer para ter a reunião? Que talvez fosse uma questão de tirar mais alguns documentos, alvarás, mas o grandalhão disse assim: só se você me vencer numa luta. Irmãos, o Pedro Caturite, quando o grandalhão disse: só se você me vencer numa luta, ele disse: é pra já. Desceu da escada, tirou o paletó e voou em cima do grandalhão, derrubou o homem por terra e em cima dele ele dizia: Senhor Jesus, se eu tenho que reinar, eu tenho que lutar. Esforça a minha coragem. E repetiu isso algumas vezes. Senhor Jesus, se eu tenho que reinar, eu tenho que lutar. Esforça a minha coragem. Então, o que você está fazendo aí? No rol dos frouxos, daqueles medrosos, parecendo os 10 espias que viu lá na terra prometida, gigante, cidades muito fortes, muradas. O número de pessoas era igual ao gafanhoto, de tão numeroso que era. E tremeram suas perninhas. Nós não somos capazes. A terra mana leite e mel, mas tem gigante, tem problema. Ser cristão é bom, o céu nos espera, mas tem problema, tem luta, e eu não quero lutar. Eu quero um evangelho que eu não tenha que lutar, e não existe evangelho verdadeiro que você não tenha que lutar. Tem falsos evangelhos, tem engodo, tem engano dos homens. Mas se quiser seguir a Jesus, ele mesmo disse em João 10, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. E cruz é sinal de tribulação, de sofrimento, de angústia. Foi o que ele passou, carregando a cruz. E Filipenses 1:29 diz: a nós é dado em relação a Cristo de não somente crer nele, mas também a padecer por ele. É um evangelho puro, verdadeiro, cristalino. Ele não te dá folga. É lutas, lutas e lutas. Agora, nós sabemos que em cada batalha o nosso Deus, ele é presente. E não é atrás que ele vai, não. Ele vai na nossa frente. Por isso que o justo viverá da fé. Fale como Josué, fale como Caleb. Aleluia. Subamos animosamente e possuamos lá a herança. Fala como Josué. Se Deus se agradar de nós, ele nos porá nessa terra. Terra que mana leite e mel. Aleluia. Não temais os habitantes dessa terra, porque eles é o nosso pão.
o amparo deles foi tirado. Então, subamos animosamente para possuirmos a vitória. Sai dessa mesmice, sai dessa cama, sai dessa depressão, sai desse desânimo, porque o nosso grande general, ele vai na frente. Isaías 45, 2. E eu irei, disse Deus, eu irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aleluia! Quando Deus opera, ninguém pode impedir. E Ele é que vai na nossa frente. Você é predestinado, é um eleito, mas você nunca luta sozinho. Deus luta com você. Então não seja frouxo, não seja covarde. Lute, lute, lute. Deus garante a nossa vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos para a oração da fé. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O irmão Fábio Medeiros, peço oração por minha vida e família, por irmão Basílio e família, por minha nora Gabriele Medeiro, por meu filho Tiago Medeiros, por minha neta Giovana Medeiros, por Mariana, por Michele, por Flávia, por Francilene, por Flávio, por Mário Celso Barbosa, pelos irmãos do Rio de Janeiro e do Brasil. Oração por Lucas Eduardo, filho de uma colega de trabalho. É uma criança, ele tem problema no rim, irmão Rinaldo, que pede, já perdeu um, e Deus pode ressuscitar o rim perdido e sarar o rim doente. Irmão Walter, peço oração por mim, por minha família. A irmã Silvana Silvestre, peço oração em meu favor. Eu preciso muito. Deus sabe todas as coisas. Peço também por minha família. A irmã Jéssica Salles, agradeço a Deus por bênçãos recebidas. A irmã Sandra, peço oração por libertação do álcool, cigarro e amizades erradas, né? Sebastião Prack. A irmã Cida, peço oração por Moisés, por libertação e salvação. A irmã Glauciane Nunes, peço oração por minha família, para restauração espiritual, por restauração do meu casamento e para que eu receba mais do Espírito Santo e para todos os que tenham uma necessidade nesse dia. Já está vencida. Josias Negrini, peço oração por mim, por minha esposa Marta, por meu filho Luiz Gustavo e por todos vocês aí. Irmão Marcos, por favor, lembre de mim em oração. E temos aqui Clarice Ferreira, Davi Porfílio, Maria Heloísa, Francisco Machado lá no óleo, Vilma Pinheiro Machado no óleo, Adalbertina Martins Bittencourt, a sogra do meu cunhado, Adilson Aparecido Prestes, quem pede a irmã, quem pediu, né? A irmã Pedra, Luciano lá de Cajati, Reginaldo Prestes, Arivaldo Gonçalves da Rocha, Heloína de Fátima dos Santos, Evani Terezinha, Guilherme, Marilza e família, Leonel Noronha, Laiane Noronha, Lorival e Marilza. Mesma família, Marilza, Lorival e Marilza. Vamos notando duas vezes. E Benedita Antônio de Oliveira, lá de Tamarana, no Paraná, e família. Paulo Maurício Tobias,
Jorge Luiz Nunes Cordeiro, irmão Jorginho, Estevão Beraldo do Prado e a irmã Deolinda, sua esposa, a filha Poliana e Anelisa. Samuel Camargo Cachale, Camila Pardinho, Alcena Pereira Gonçalves, a irmã Nina lá de Bastos, Aparecido Jesus Dias, o irmão Cido, a irmã Emídia, sua esposa, Natan Ferreira de Souza lá de Bastos, Adelson de Oliveira Souza, o pai, Silvana Aparecida, a mãe. Vamos falar com o nosso poderoso Deus. Pai santo e maravilhoso, que maravilha nós termos um Deus como eram os reis de antigamente, como era Davi, que ia na batalha e não na linha de trás, mas ia na linha de frente, empunhando a espada e vencendo. O Senhor é um Deus assim, é um rei para nós, que vai na frente da batalha, abrindo mar, rios. O Senhor nunca perdeu nenhuma batalha, muito menos uma guerra. Pai, coloco todos estes nomes mencionados aqui e os que não foram mencionados do caderno. Coloco todo o caderno na tua presença. E a necessidade de cada um dos irmãos. Também os pedidos de hoje, Pai, que veio agora. Pessoas que não querem ser frouxas e que estão precisando, estão clamando. Esforça a minha coragem. Se eu tenho que reinar, e eu tenho que lutar, esforça a minha coragem. Deus maravilhoso, coloco também, Pai, o irmão Santos, lá de Agudos, a sua esposa Lena. Coloco também o irmão Alfredo na tua presença. Ele precisa de um escape. Ele está sem saída. E o Senhor nunca deixou um filho sem a saída, sem o escape. Abençoa a irmã Nadir Quirino, a mãe do irmão Silas, o irmão Silas. Abençoa, Pai, a família da irmã Simone. Abençoa, Senhor, a irmã Nina, lá de Manduri, o irmão Aparecido Beraldo, a família da irmã Cláudia, Senhor, a irmã Vina. Pai santo e poderoso, estende a tua mão de poder, essas mãos que não estão encolhidas, sim, e os seus ouvidos que não estão agravados, captando a minha oração, captando a oração de cada irmão, de cada crente que está agora clamando por si mesmo ou clamando por alguém. Os teus ouvidos estão captando e as tuas mãos estão sendo estendidas. Senhor, Senhor, ó Deus dos antigos profetas e patriarcas, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, meu Deus, portanto, Deus dos apóstolos, Deus de William Branham, aleluia, que naquele ministério
a Bíblia funcionava, mas o Senhor é o mesmo. William Branham se foi, mas o nosso Deus não se foi. Ele não mudou, o Senhor não tem mudado. O Senhor é o mesmo, é o Deus que ama as famílias, é o Deus que abençoa o nosso trabalho, o nosso pão, a nossa água e que tira do meio de nós as enfermidades. Senhor, opera o milagre, opera a bênção, Pai, que cada família seja abençoada, cada irmão seja abençoado, derrama sobre eles, sobre nós, o Teu Espírito Santo, uma porção dobrada, e aí vem o ânimo, vem a resignação, vem a resiliência, vem o poder, vem a virtude do alto, em nome de Jesus Cristo, esforça a nossa coragem pelo poder da Tua santa palavra. Amém, amém, amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós tivemos 44 conexões, uma média de 57 irmãos sendo abençoado instantaneamente. Todos que vão ouvir também serão encorajados e abençoados. É o que nós precisamos hoje. Em Tupã, o irmão Alfredo. No Sérgio, irmão Valdirene, irmã Irene, família. Em Bastos, o irmão Eduardo, a irmã Anísia, a irmã Cida. No Óleo, irmão Estevão. Em Queiroz, o irmão João Silene. Em Limeira, a irmã Jéssica Salles. Irmão Isaac Martins. Irmão José, Maria e Natanael. Manduri, o irmão Nelson e a irmã Cláudia. Candagalo, Paraná. O irmão Reginaldo, João Lamaga. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Maria Luzinete, Maria Verres e Aldair e Leila. Palmas, Tocantins, o irmão Enes Ribeiro. Lins, irmão Walter. Inúbia Paulista, irmão Adão e irmã Maria. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Eni Guimarães, Noêmia Guimarães, Elias Guimarães. Anápolis, Goiás, Keila e Débora Cíntia. São mãe e filha. Birigui, Silvana Silvestre. Águas de Santa Bárbara, Leonilda Barros. Uberlândia, Minas Gerais, Glauciane Nunes. Ubiácia, Lloyd Medrado. Aracaju, Sergipe, Sandra. Peixoto de Azevedo, Mato Grosso. Marcos Cavalcante, família. Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Celso Barbosa. Osasco, Antônio Machado. Ribeirão Preto, irmão Marcos. Santa Cruz do Rio Pardo, Josias Negrini e a irmã Lucidalva Assunção. Peço oração por minha família. Então vamos levantar a mão pela família da irmã Lucidalva. Deus Pai, eu levanto minha mão, juntamente com ainda aqueles que estão ainda na audiência, a favor da irmã Lucidalva e de toda a sua família. Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus, que ela seja abençoada, Pai. Ela lá do Pará, Senhor, Pai, estendendo a mão poderosa para abençoar ela e a família no tocante às suas necessidades, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Oi? Porto Velho, isso. Rondônia. Irmãos, terminamos. Que o Senhor continue abençoando, dando a vocês um ótimo dia. Shalom.